Eu gostaria de perguntar ao doutor Rafael, posso, Fernando? É concebível, na sua imaginação, ou no cargo que você ocupa, a contratação verbal? Para esse caso, não. Para algum caso? Para algum caso, contrato verbal, mas compra direta, em alguns casos pode acontecer, mas é medida de exceção. Nesse caso aqui, não. E inexigibilidade de licitação? Nesse caso aqui, se houve alguma irregularidade nessa época, em 2005, é outra coisa. A gente está querendo aqui só contraprestar a empresa que presta um serviço. Não, agora, se houve irregularidade, na época houve irregularidade e tudo mais, aí é outra questão. Mas essa empresa, se ela não receber dessa forma, ela vai pleitear em juízo. Então, ela vai pleitear em juízo, tudo bem, o valor é altíssimo, R$1 milhão. Caso queira, né? Mas ele estaria também infringindo ao Estatuto da Ordem, essa empresa, ao contratar dessa forma? O artigo, por exemplo, 34.4 da 8.906? Com certeza. Você não vai saber de cor, porque ninguém sabe de cor, nem eu, ninguém. Mas a questão dessa infringência, o artigo que ocorreu na época, em 2005, isso aí ocorreu em 2005. Eu já estou falando, porque os entendimentos jurisprudenciais superiores do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desde o Eros Grau de 2006, é contra isso. Será que seria melhor, então, deixar prescrever? Não sei. Será perder que é melhor? Mais de R$1 milhão? Mas é justo. A gente aceita fazer um contrato verbal? Mas aí tem que se apurar o que ocorreu na época, né? Do contrato verbal. Prescrição, a gente sabe que é matéria de ordem pública, assim como outros institutos. Prescrição, decadência, não é verdade? Instituto de ordem pública. Agora, a gente vai estar chancelando um entendimento contrário do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 37.21 da Constituição fala que, nesse caso, cabe a licitação. Seria que o prefeito da época não causaria o mal maior se não tivesse contratado? Não estou falando, não estou questionando a atitude lá atrás. Eu estou falando agora sobre o momento de eu dar um parecer num projeto que é de 2014, retroagindo a 2005. E como membro da Constituição, da presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Entendeu, Rafael? Minha posição, em 2014 eu estou votando um projeto de 2005. Chancelando um contrato verbal. Na verdade, são duas situações que não podem ser vistas de um ângulo só. Uma questão é a forma de contratação que foi feita na época, que aí vai do juízo de cada um e da técnica jurídica de cada um. A outra situação é que o escritório trabalhou. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos ter que contraprestar o serviço que foi prestado. Entendeu, Rafael? E tem ainda a proibição da 9.504, que não permite esse tipo de contratação nesse período eleitoral. Quer ver o artigo? O contrato aconteceu em 2005. Então, se o contrato aconteceu em 2005... Não está acontecendo agora. Ele não está acontecendo agora, mas nós estamos votando com retroatividade. O projeto de lei é para reconhecer um contrato de 2005. Se já tivesse contrato, não precisava de existir esse projeto de lei. O contrato ocorreu. Não existe contrato, é verbal. Não existe, não existe cópia do contrato. Dona Helena, permite uma parte? Permite uma parte? Pelo que eu estou vendo aqui, vamos supor, em 2005 havia uma ação na justiça. E o doutor Tarcísio foi lá, tentou recuperar o dinheiro, R$1 milhão, e agora estão recuperando. É só nós regulamentar aqui, para, se caso receber R$1 milhão, pagar os 100 mil, pagar os honorários. Não é bem assim, não. Então nós vamos deixar perder R$1 milhão lá? Não é assim de perder R$1 milhão, nem ganhar R$1 milhão. Não, nós temos que ver, Zé, se está certo o projeto, se o projeto está tudo certo, com os pareceres. É isso que eu estou procurando saber, por isso que eu estou com a palavra pedindo ele. Isso. Mas você está falando que está certo, olha? Não, eu não estou falando que está certo, eu só acho que nós temos que ver, nós não podemos deixar escapulir R$1 milhão. O momento é de tirar dúvidas com o Rafael, depois nós entraremos na discussão. Então, mas você tá falando lá, assim, o Rafael está tentando dar
as maiores explicações possíveis. Mas a Então, explicação que ele deu, eu acho que está real. Eu só quero ver se o projeto está legal e nós vamos votar o projeto. Nós Então, vamos dar direito. Eu vou continuar com a palavra falando na última. Vou resumir aqui para justificar o voto que eu vou dar na Comissão de Constituição e Justiça da Não, eu Câmara. tenho certeza que Eu vou você, se resumir. tiver O direito, você contrato vai dar o verbal voto com a direito. administração pública não procede, não existe. Em qualquer época. Nunca existiu. A administração só pode fazer aquilo que está na lei. Ao contrário da gente que pode fazer tudo que não está na lei. Tudo que não está na lei você pode fazer. Mas a administração só pode fazer o que está na lei. Não é isso? É que eu estou Esse é o pedindo aí, princípio fazer o que básico está da na lei. administração. E outra, não existe inexigibilidade de licitação nesse caso, porque aqui em Cataguases existe um monte de advogados. O Maurício, o filme tem toda a plenitude para colocar um escritório de advogado. Zé, eu quero ver na época. Ele tem uma capacidade grande, ele é de notório conhecimento jurídico. Nunes Amaral tem muito nome. Tem nome. Coisa óbvia. Na nossa região aqui, um dos maiores. Mas isso não dispensa licitação, Amaral. Mas na época, não sei se Muito obrigado, Fernando Pacheco, licitação, doutor Rafael. fazer algum comentário, Presidente, Rafael? pela ordem. Só a título de curiosidade, essa discussão na época, esse contrato verbal foi firmado porque a prefeitura, o bojo jurídico da prefeitura não tinha capacidade técnica de discutir isso. Por que a prefeitura, o prefeito da época, resolveu fazer um contrato verbal precário, igual o história está... Isso que eu não estou entendendo. Então, foram muito. Na verdade, essas conversas ocorreram no ano passado, e segundo o que consta, na época não existia um procurador-geral, mas era só um advogado, salvo engano, não sei se era o Silvério ou Marcos Píndola, e o escritório veio naquele calor das emoções de prescrever no outro dia. Com certeza, na época, a Procuradoria não devia conhecer a matéria, e aí houve esse contrato. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Palavra, vereador Maurício Rufino. Tarefa difícil É. do senhor, porque está advogando a favor do município, claro, mas num contexto que nós não vivemos. 2005, lá atrás, e Eu todas... nem estava presente. Pois é. E, assim, para abreviar um pouco o debate, porque praticamente tudo que foi dito pelo vereador José Augusto é verdade, a gente tem que reconhecer, mas agora, no momento que nós estamos, o que mais me importa? Esse dinheiro vem para o município? Na verdade, ele não vem, ele será compensado. É isso. Mas será mesmo? Não, nós temos aqui a cópia da sentença transitada em julgado, onde o juiz, na parte dispositiva, né, que é a norma sentencial, comando sentencial, e ele diz assim na ementa, né, no dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, pelo que julgo extinto o processo com resolução 269, CPC, com resolução de mérito, declarando o direito de compensação das contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal recolhidos pelo autor entre janeiro de 98 e junho de 94, assim desenrolar com a limitação de 30% do valor a ser recolhido em cada competência. Deverá o réu abster-se de negar ao autor certidão negativa de débito, ao menos na medida da compensação ora reconhecida. O valor da compensação deverá ser apurado, tendo-se em conta a incidência da atualização monetária segundo a taxa Selic, que é a mesma taxa utilizada pelo INSS quando vai cobrar, desde o pagamento indevido. Então, está aqui, transitado no julgado. É um direito. Pelo julgador, pelo tribunal. Sim, acabou. Maurício, você me permite uma parte? Com certeza. Concorda comigo? Se houve resistência, houve pretensão resistida, existiu a triangulação jurídica. Autor, Sim. réu. Autor, réu. Ele falou réu. Então, existe a instituição da sucumbência. A sucumbência, Sim. Entendeu? a sucumbência foi R$800. Está aqui. Tá aí? Tá aqui. É o que o advogado em contrato verbal recebe. A sucumbência é um outro instituto. Eu Aí posso... Eu concordo com o doutor Rafael. Contrato, Se não existe o contrato, partindo do princípio que o contrato verbal não é válido para a administração pública. Tudo bem.
Doutor Rafael, se a gente não votar esse projeto de lei, corre o risco desse dinheiro não vir para o município ou de atrasar a vinda desse dinheiro para o município? A restituição, na verdade, pode ser que se questione, né, o Titonelli mesmo, ele falou, mas a questão do Código OAB, por questões de ética eu ainda não manifestei nesse feito, entendeu? Eu não quero, né, entrar num processo onde um escritório trabalhou 8 anos, eu acho injusto, apesar de tomar conta do processo, porque é um município que é parte. De uma certa forma, eu acho que vai causar uma certa digestão entre o município e o escritório, aí eu não sei em que pé que vai ficar essa situação para a gente. O município está tentando regularizar uma situação. Porque o que me preocupa, e talvez esteja preocupando outros vereadores, é o que o vereador Fernando Pacheco comentou comigo um pouco mais cedo quando a gente conversou. A finalidade, o fim, é excelente. E talvez eu vote a favor, olhando pela finalidade, pelo fim, que é o município conseguir reaver esse montante. R$900 mil, se for o caso, 10% do escritório. Agora, o meio como isso foi utilizado preocupa. Porque não houve licitação, o contrato é inexistente, irregular. O projeto vem para tentar autorizar esse pagamento, porque se não for aprovado, o município está impedido de pagar. E impedido de pagar, eu não sei a pretensão, não posso falar pelo escritório. Sei. Eu não sei do que vem do escritório para cima do município de Cataguases. A princípio, assim, só para deixar claro minha opinião, pela explicação do procurador, e eu topo correr o risco da gente tentar legitimar essa situação para que essa receita, que vai virar uma receita, né, essa verba que vai virar receita, venha para o município o mais rápido possível. Infelizmente, como você explicou, pelo contexto conturbado lá atrás, não deu para fazer tudo certo, mas visando o interesse público, que é aumentar a receita do município, eu acho que a gente deveria votar a favor e legitimar a situação. Rapaz, com certeza. Eu acho que o município fica impedido de pagar salvo. Obrigado. Salvo alguma. Desculpe o meu desconhecimento em relação a termos jurídicos. Eu acho que o município fica impedido de pagar o escritório de advocacia. Mas a sentença a favor do município já foi. Eu estou errado? Não está errado não. Como eu estou te falando. Maurício? Sim, a repercussão que isso pode gerar, assim, eu queria até que o doutor Rafael falasse depois, a gente pagar 10% ao escritório e o Ministério Público, por exemplo, ajuizar uma ação. Eu vou te falar o que pode acontecer. Pode acontecer um incidente. Mas o dinheiro vai estar no município. Pode ocorrer. É outra questão. Exatamente, mas o dinheiro pode estar aqui. Pode ocorrer um incidente e o juiz suspender a ação para se decidir um incidente, que seria a questão dos honorários. E isso aí pode ficar anos aí sendo discutida. Só mais 2 perguntas, doutor Rafael. Primeiro o seguinte, esse valor que era 15% e 10%, normalmente é assim mesmo que é tributado? Não. Preço de mercado, eu acho que a grande maioria sabe, é 20%. Né? Tá. Então, estamos no lucro. Isso aí foi uma briga muito grande. Tá. E outra coisa, qual o motivo desse projeto ser votado em caráter de urgência? A questão da urgência é a questão do andamento processual mesmo. Sim, mas o senhor acha que nós teríamos pelo menos mais uns 10 dias aí para a gente conversar, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais? Fica a cargo da casa, né? Analisar o projeto com cuidado. Sim. Mas aqui a gente está tentando buscar o mais rápido possível fazer essa compensação. Porque um projeto de caráter de emergência, o presidente não pode dar vista, tá certo? Mas se houver um acordo entre a gente, se o senhor achar que mais uma semana, mais 10 dias, só para facilitar o aprofundamento da gente, para nós com certeza seria muito bom. Sabe por quê? Porque eu estou com um projeto na mão aqui, ó, eu sinto falta que aqui esteja pelo menos junto aqui, anexo a tal procuração, né, que isso deixaria mais tranquilo, porque não vamos votar um valor grande. Isso. Valor grande eu falo assim, para os advogados, que 60 mil, 100 mil. Na ótica do município, não há óbice quanto à análise. Até de repente, os advogados, eles podem mandar
mais algum documento que eles têm de entrada, de solicitação, Inclusive, de resposta. Isso daria, né, se eles mandam cópia para a gente, isso daria até mais segurança para a gente votar. Na verdade, esses documentos estariam aqui hoje, só que o advogado, ele, Isso. Então, infelizmente, não pode. se o presidente achar conveniente, e Vossa Excelência também, nós podíamos não votar em caráter de urgência devido a tantas dúvidas que nós temos nesse momento, embora acreditamos na sua palavra, e para mim basta, só que eu vou votar por uma cidade. O problema é não só para mim. que nós estamos entrando hoje em recesso. Isso. Vai demorar 22 dias. 22 dias. Na verdade, Pelo amor de o problema maior seria até a questão do recesso. Eu gostaria também de ter mais tempo para analisar. Eu, do jeito que está, eu não vou votar favorável, né? A palavra, o vereador Russo. Rafael, eu queria saber se tem a procuração aí, irmãos? Não, porque na verdade o escritório, o representante do escritório, ele viria para estar presente aqui hoje para poder esclarecer para os senhores mais desmiuçar mais do que ocorreu no processo, né, o grau dele de zelo aí no processo aí, mas infelizmente ele não pôde se fazer presente. Mas você vai trazer verbo para o município, eu tenho que votar a favor. De Favorável, qualquer e forma, você tem certeza que tem essa procuração? não, eu tenho certeza absoluta. Então tá bom, vou confiar na sua palavra aí. Olha, Votação. Eu queria até... Se é um processo, é uma procuração. Fica difícil para a CCJ dar um parecer. Agora eu estou entendendo a preocupação do relator da comissão. Ele não pode, no afogadilho, dar um parecer inconsistente, de repente, num assunto de tamanha envergadura. De repente, a gente faz uma sessão extraordinária também. Seria bom, né? seria melhor. Daqui a uns dias. Então, eu me atenho a esse detalhe que eu me esqueci, e é muito procedente a reivindicação, porque se trata de uma comissão permanente que irá ter que se expor, ou então não dá parecer, que eu acho que enfraqueceria para nós vereadores, de momento, fazer uma votação, e até o presidente também da comissão tem as suas ressalvas. Então, eu acho que a gente pode fazer uma extraordinária depois, né? Mas eu não estou só... Porque eu me lembrei que o vereador Geraldo Magela é o relator da comissão, e ele estava querendo um prazo, então a gente pressioná-lo a dar um parecer fica complicado. Vamos fazer então para assim, eu queria saber se a gente pode votar sem o parecer da comissão do CCJ. Pode. O plenário Votou, é soberano. Estou dispensado, presidente. O plenário é soberano. Rafael, desculpa, obrigado. Obrigado. O plenário é soberano e não tendo parecer, a situação se resolve em votação de plenário. Então eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que colocasse no plenário. Sem o parecer. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o presidente da CCJ, o vereador José Augusto Tonelli. Eu estou manifestando como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o meu voto é contrário ao projeto. Sou contra o projeto. Do jeito que está. Não estou tendo tempo de análise do projeto. E o vereador Russo é favorável. Vou acompanhar o relator. Presidente, eu também não me sinto seguro para deixar o projeto seguir. Então, não é que não tem parecer. Nesse momento, o meu relatório é contra. Eu entendo que o mais procedente a ser feito é eu ouvir a comissão. Eu sempre preciso dela e ela sempre me ajuda. Agora, na hora que ela precisa da presidência, eu não vou pôr em votação uma coisa sem ouvir a comissão. Lembrando que o fato de eu ser contra aqui, e não sei com relação ao Titonello, eu quero ressalvar o seguinte: o fato de eu ser contra não é para arquivar o projeto, não. Não, é para dar o parecer para o projeto seguir. Isso. Porque senão, assim, 2 votos contra da coisa. Eu não estou pondo a apreciação, parecer, não. Eu só estou predeterminando assim, uma possibilidade que foi posta pelo Vinícius. Mas eu estou vendo que eu posso contaminar o projeto com indeferimento. E aí, o projeto nem... Então, eu prefiro que a comissão toda faça um estudo, peça o prazo necessário e que nós possamos marcar uma sessão extraordinária para vir aqui só para isso. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Antônio Batista Pereira. Eu só gostaria, senhor presidente, que eu estou de acordo também, mas que fosse já sair determinado aqui hoje o dia da reunião extraordinária. Perfeitamente. O relator
o relator e o vereador membro da CCJR, imagina assim, que eu posso marcar essa extraordinária para daqui a quanto tempo? Ó, assim que o doutor Rafael entregar, a gente estuda. Eu até iria pedir que fosse entregue também os autos do processo, Sim, né? sim. Todas as situações que estão mencionando o andamento, né? Para a gente entender a linha do tempo. Inclusive, eu não sou contra a proposta do vereador Vinícius de colocar para votação, não. Eu estou dizendo que, como membro da comissão que tem que dar um parecer, eu sou contra nesse momento. Agora, se o plenário é soberano achar que quer fazer sem o nosso parecer, fica à vontade. Só que eu, nesse momento, não vou dar parecer favorável, porque eu não tenho subsídios. Vou acompanhar o Magelo aí. Porque Então, eu acho mais interessante a gente estudar mais um pouco aí, para ficar todo mundo tranquilo. Eu quero acreditar a comissão o direito dela se manifestar, porque quando a gente mais precisa é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que tem a grande demanda de nos ajudar nos pepinos, nos problemas de dúvida. Então, agora que ela está em dúvida, eu vou destituir a participação dela? De forma nenhuma.